E eu já começo a falar para você um caso aqui, no mínimo curioso. Olha, um homem de 40 anos, então ele foi detido por conta de uma calúnia. Olha a situação, gente. Ele foi abordado e aí os policiais chegaram nele e ele tentou reverter a situação. Então, uma história bastante complicada. Só que nesse caso, a vítima não era este homem. Caso contrário do que já mostramos muitas vezes aqui. A vítima foi o próprio PM. Quer dizer, este rapaz, ele tinha culpa no cartório e de repente sabia que ia ser pego por um motivo ali que a Clarice vai revelar já já na nossa conversa. E de repente tentou acusar o PM de algumas coisas. Jogou nas costas da polícia. Só que ele se deu mal. Quer ver? Ó? Vamos conversar aqui com a Clarice Bernardes, que ela vai trazer as informações pra gente, os detalhes desse caso, que é no mínimo curioso. Clarice, seja bem-vinda ao Cidade Alerta, boa noite pra você. O rapazinho estava devendo e aí tentou botar aí a culpa na PM e se ferrou, né, Clarice? Pois é, Lúcio, boa noite para você primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham. É um caso bastante complexo que foi registrado em Uberaba. Primeiramente, Lúcio, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que estaria acontecendo um atrito envolvendo um homem e uma mulher. Pois bem, os policiais foram até o local denunciado, conseguiram localizar e abordar este homem. Com ele, os PMs encontraram uma porção de maconha. Esse homem disse aos policiais que teria comprado essa maconha perto do aeroporto de Uberaba e que por essa droga, por esse entorpecente, teria pagado a quantia de R$70. Durante o procedimento de abordagem ainda a este homem, a Polícia Militar conseguiu localizar uma mochila. Dentro dessa mochila tinham somente pertences normais, objetos pessoais dele, uma carteira com alguns documentos e objetos e também roupas. Só que quando os policiais foram entregar essa mochila a este homem, Lúcio, ele já veio com uma versão diferente desta história. Ele começou a acusar os policiais militares, dizendo que dentro dessa mochila haviam R$900 e disse também que a carteira que estava lá dentro estaria danificada. Além disso, ele também proferiu outras palavras denegrindo a imagem, ofendendo os policiais e dizendo coisas que já teria acontecido com ele no passado. Dentre essas ações, ele disse que já teria passado por outra abordagem, que teria sido acusado por outros policiais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas. Dentre essas palavras que eu disse, Lúcio, eu vou ler exatamente o que esse homem disse em relação a esses policiais. Abre aspas. A primeira coisa que ele disse foi: policial só serve para roubar os outros. E a segunda coisa foi: invadem casas para pegar correntinhas de ouro. A partir do momento, este homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de calúnia. No primeiro momento, ele resistiu a essa prisão. E, obviamente, os policiais militares que estavam ali presentes conseguiram contê-los utilizando um golpe de mata-leão. A partir deste momento, o comandante da Polícia Militar foi chamado, fez todo o procedimento de abordagem e de revista nos policiais e também nos pertences para ver por quê, Lúcio. O homem acusava os policiais de terem levado os R$900 deles, então, obviamente, os policiais foram procurar. E eles perceberam que não tinham esses R$900 lá, que não se tratava de uma informação verdadeira dita por este homem. A partir desse passo, ele foi, obviamente, preso, encaminhado para a delegacia. A Polícia Militar conseguiu apreender essa quantidade de droga que foi abordada lá no início. Lembra que ele disse que ele tinha comprado lá na rodovia, perto do aeroporto, aliás, de Uberaba? Pois bem, a Polícia Militar conseguiu apreender toda essa porção de maconha e depois disso, esse homem foi encaminhado para a delegacia, assinou o conhecido TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e depois disso ele foi liberado, mas se comprometeu a se apresentar em juízo para prestar mais detalhes e dar mais informações sobre esse caso, viu, Lúcio? Legal. Deixa a Clarice aqui um pouquinho, eu quero fazer um comentário sobre esse rapaz aí. Não posso falar o que eu pensei, devia muito, estava tudo errado, não é a primeira abordagem que ele tem e de repente quer colocar nas costas da PM. Que bom que veio um superior, o famoso CPU que a gente chama, né? Foi lá o responsável pela área e teve que revistar os PMs e não encontrou absolutamente nada. Parabéns, ó, a PM, chamar a PM de ladrão, vocês são ladrões de correntinha, acusações graves. Agora, Clarice, vamos lá, esse caso é no mínimo interessante. Se eu fosse o PM lá,
ou os 2 PMs que estavam nessa ocorrência, no mínimo eu iria processar esse cara, no mínimo, no mínimo. Cabe-se diversos casos, né, Lúcio, nessa questão, porque obviamente ele disse palavras absurdas acusando realmente não só aqueles policiais, mas a Polícia Militar como uma corporação como um todo. Né? E obviamente ele provavelmente vai responder por isso, porque foi provado que ele acusou os policiais de terem levado os R$900 dele, de terem danificado a carteira dele, e nada disso foi comprovado, até o superior, até o comandante, como você bem disse. O CPU foi chamado, fez todo o processo de revista e nada do que ele disse foi comprovado ou foi localizado. Então realmente é uma história que ele tirou ali da cabeça dele, porque nada disso foi provado no momento desse fato, né, Lúcio? Chama atenção, Clarice, é que o cara foi simplesmente levado lá, era maconheiro, né? Ficou provado. O cara só foi lá na delegacia, assinou um TC, um termo circunstanciado, e agora responde em liberdade. Tinha que ficar uns dias de molho para repensar essa postura, além de atrapalhar o trabalho da polícia, que tem muitas ocorrências, para lidar com um mentiroso desse, não é mesmo? Difícil essa situação, né, Lúcio? Às vezes a gente quer que seja mais puxado ainda essa pena. A gente fica aqui do outro lado realmente querendo e buscando por isso, porque não é fácil. Ver ele estar aí utilizando droga, foi encontrado inclusive uma porção de maconha com ele e simplesmente ele só foi apresentado até esse momento na delegacia, assinou o TCO e agora vai ficar à disposição da justiça para ver quais serão os próximos passos dessa história, desse crime que ele cometeu. No primeiro momento chegou a informação de que ele estaria envolvido num atrito, numa discussão entre um homem e uma mulher, mas no final das contas a história se desenvolveu de uma forma bem diferente do que foi começada, né, Lúcia? Se desenvolveu de uma forma completamente diferente e terminou com ele, inclusive, acusando os policiais de terem cometido ações que eles, nos fins das contas, não teriam cometido nenhuma coisa parecida com aquilo. Tá certo, Clarice. Obrigado pelas informações. Para quem pensa que o ataque é uma boa defesa, é a pior defesa, porque ele não tinha base para sustentar aquela acusação grave que ele estava levantando contra a equipe. E aí acabou se dando mal. Só que, como eu disse, faz uma acusação grave e está em liberdade assistindo ao Cidade Alerta agora. É só isso que a gente lamenta.